Olá pessoal, vamos começar a parte 2 de probabilidade. E na aula passada nós aprendemos o conceito de espaço amostral com alguns exemplos de espaço amostral discreto e contínuo. Na aula de hoje vamos continuar aprendendo outras definições. E a próxima que vamos aprender é a função de probabilidade. Ela fornece a probabilidade, de fato, para cada resultado do meu espaço amostral. Então, por isso que representamos por esse P maiúsculo com um ômega minúsculo, porque ela é uma função que pega o meu resultado do espaço amostral e atribui um número, que é a probabilidade. E lembrando que a probabilidade ela sempre varia entre 0 e 1, então não existe probabilidade de menos 1, por exemplo. Além disso, a soma das probabilidades de todos os possíveis resultados deve ser igual a 1. Essas duas informações elas são úteis para a gente, especialmente quando estivermos manipulando probabilidades. Além disso, uma outra definição importante para a gente é a de experimento, que é um procedimento reproduzível. E aqui o termo reproduzível significa que todos devem conseguir fazer exatamente da mesma forma. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, estamos estudando o horário de chegada da aeronave no aeroporto e o experimento é o seguinte: verificar se a aeronave chegou no horário ou não. Veja que aparentemente esse experimento ele está bastante claro. Entretanto, é possível que duas pessoas realizem esse mesmo experimento de forma completamente diferente. E veja por quê. Nesse caso, temos que a característica de interesse é o horário de chegada da aeronave. Entretanto, não nos foi especificado, por exemplo, qual é o instrumento de medição. Nós vamos utilizar qual tipo de relógio? Será o da torre, o do celular? Não sabemos. Além disso, qual será o procedimento para determinar o horário exato de chegada? É quando o trem de pouso toca na pista? É quando as portas se abrem? Ou quando o radar detectou o avião? Isso não foi especificado. E por fim, qual o critério para dizer que está dentro do prazo ou não a aeronave? Se não houver, isso vai depender da pessoa que estiver realizando o experimento. Então, por isso que devemos ter um procedimento totalmente claro e inequívoco, para que as probabilidades reflitam de fato a realidade. E continuando, temos a última definição, que é o de evento, que trata de um subconjunto do meu espaço amostral. Para a gente entender melhor essa definição, vamos ver um exemplo. Nesse caso, o experimento é lançar uma moeda por 2 vezes, então o meu espaço amostral seria ômega 1 até ômega 4, em que cada um desses ômegas minúsculos representam os resultados possíveis. Cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa. Então são somente essas 4 possibilidades. Se considerarmos que a moeda é honesta, teríamos que a probabilidade de qualquer um desses ômegas i seria 1/4. Entretanto, o conceito de evento não é essa probabilidade somente. Poderia ser, nesse caso, obter 2 faces iguais. Então, eu estou representando o meu evento como esse A maiúsculo e eu gostaria de saber a probabilidade de sair 2 faces iguais. Nesse caso, seria a probabilidade de ômega 1 e ômega 4. E isso daria essa soma de 2 probabilidades que resulta em meio. Então, veja, calculamos aqui a probabilidade de um evento baseado no meu espaço amostral e nas probabilidades associadas a cada um dos resultados. E esse evento poderia ser qualquer um dentro do meu espaço amostral, por isso que falamos que é um subconjunto do meu espaço amostral. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, estamos investigando o naufrágio do Titanic. A minha variável de interesse é a idade, que nesse caso foi categorizada em várias classes, e para cada classe temos uma probabilidade associada. Então, cada uma dessas linhas seria o meu omeguinha,
e para cada omeguinha eu tenho uma probabilidade associada. Entretanto, eu poderia estar interessado em um evento dentro dessa variável. Por exemplo, seja y igual ao número de indivíduos com mais de 20 anos. Então veja que esse y é um subconjunto do meu espaço amostral, que é a idade categorizada. E nesse caso teríamos essa situação. Ou o y assume o valor 0, quando temos idade inferior a 20 anos, ou assume o valor 1, quando temos idade superior a 20 anos. E se queremos calcular a probabilidade de indivíduos com mais de 20 anos, calcularíamos a probabilidade de y2, que nesse caso seria 0,77. Então, esse é mais um exemplo de um cálculo de probabilidade de um evento, que é um subconjunto do meu espaço amostral, que nesse caso é a idade. E chegamos então nessa distribuição. Probabilidade de y assumir o valor 0, ou seja, indivíduos com menos de 20 anos, é igual a 0,22, e a probabilidade de assumir o valor 1 é igual a 0,77. E esse tipo de abordagem é o que mais fazemos na prática. Nesse caso, estamos interessados em compradores em potencial, e estes compradores são os indivíduos que realizaram mais de 5 compras nos últimos 6 meses. Então, este é o meu evento. Ou ainda, clientes em dívida com o banco há mais de um ano. Dentro do rol de clientes, eu vou selecionar um subconjunto, que seriam aqueles com dívida há mais de um ano, e a partir do cálculo de proporções desses indivíduos, eu consigo determinar a probabilidade de um novo indivíduo ter dívida com o banco por mais de um ano. Então, esse é o processo. Você utiliza dados passados para construir a sua probabilidade, nesse caso frequentista, e poder fazer previsões de novos clientes no futuro. E além disso, com as probabilidades, podemos definir também várias operações. A primeira delas é a complementar. Então, a probabilidade de um A complementar é igual a 1 menos a probabilidade de A. Ou acontece o A, ou não acontece o A, nesse caso. A segunda operação importante é com eventos disjuntos, que diz que a probabilidade da união destes dois eventos é a soma de cada um destes eventos. E veja que estamos enfatizando que são eventos disjuntos. Não há uma interseção entre L e R. Olha, Eduardo, mas se houver uma interseção entre esses dois eventos? Aí conseguimos também calcular a probabilidade da união, mas deveríamos excluir uma vez a probabilidade da interseção. Porque o P de L, nesse caso, envolve toda a bolinha, incluindo a interseção. O P de R também. Você calcula o R todo. Ou seja, essa interseção ela foi somada 2 vezes, quando você calculou o P de L e quando você calculou o P de R. Por isso que a gente exclui uma vez essa interseção. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais claro. Nesse caso, estamos estudando a distribuição dos estudantes segundo o sexo e o curso que eles estão frequentando. Se quiséssemos calcular a probabilidade do indivíduo ser de estatística, independente de ser homem ou mulher, seria essa linha aqui, dividido pelo total. Então, é 10 mais 20 dividido pelo total, que são de 200 alunos. Então, veja, eu estou calculando uma probabilidade baseado numa tabela de frequência. No segundo exemplo, queremos calcular a probabilidade do indivíduo ser da matemática aplicada ou ser homem. E como vimos a propriedade anterior, a probabilidade de A união H é a probabilidade de A, que nesse caso seria essa linha representando a matemática aplicada, mais a probabilidade de ser homem. Mas veja que o 15, que é a interseção da linha com a coluna, foi contado 2 vezes. Foi contado quando somamos os alunos da matemática aplicada e quando somamos os alunos homens. Por isso que devemos excluir essa
interseção. Então, o P de A fica 30 sobre 200, que é a linha. O P de H fica somando a coluna, que dá 115 sobre 200, mas excluímos essa parte marcada na tabela, que foi somada 2 vezes. Por isso que temos essa subtração da interseção. E o resultado dá 130 sobre 200. E o cálculo dessas operações em probabilidade fica muito mais fácil quando a gente desenha este diagrama que chamamos de diagrama de Venn. Cada uma dessas bolinhas representa o evento e o retângulo grande representa o espaço amostral. Então, esse retângulo representa o todo e estes círculos representam os subconjuntos desse todo. Eles podem ter interseção ou não. E assim, a gente entende a relação entre estes eventos. E o cálculo das operações envolvendo probabilidades fica muito mais facilitado. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, é um experimento aleatório e os eventos A e B, eles são tal que a probabilidade de A é igual a meio, a probabilidade de ocorrer o B é 1/3 e a probabilidade de ocorrer a interseção é 1/4. Qual que seria a probabilidade de A complementar? Ora, eu poderia simplesmente fazer a conta e dizer que é 1 menos a probabilidade de A. Mas desenhando fica muito mais claro o que estamos tentando fazer. Então, nesse caso, essa é a probabilidade e o desenho é exatamente esse. O 1 representa o retângulo todo e o P de A representa essa parte em branco. Consequentemente, o P de A complementar é essa parte em azulzinho. E o resultado dá meio. Olha, Eduardo, essa probabilidade seria muito mais fácil se eu não perdesse tempo desenhando. De fato, vamos fazer essa então. A probabilidade de A complementar interseção com B complementar. Como que fica essa probabilidade? Se eu fosse desenhar o que eu estou vendo, seria essa situação. Essa primeira representação é o A complementar. Então veja, tudo que está no meu espaço amostral e não está no A. Essa segunda representação é o B complementar. E a interseção entre o A complementar e o B complementar é, na verdade, essa. Então, o cálculo da probabilidade nossa de interesse é simplesmente essa representação em azul que estamos vendo na direita. E agora é muito mais fácil de dizer que isso é 1 menos a probabilidade da união de A com B. E o resultado dá 5 sobre 12. Vamos ver mais um exemplo. A probabilidade de A interseção com B mais a probabilidade de A complementar interseção com B. Nossa, Eduardo, calcular isso é muito confuso, mas se eu desenhar, as coisas vão ficar muito mais claras de compreender que eventos são esses. Então, teríamos o primeiro evento, A interseção B, é essa parte em azul. O segundo evento, que é o A complementar interseção com B, é este evento aqui. Então, se eu somar a probabilidade deste evento com este segundo evento, o que sobra? Ora, é somente o B. Então, a probabilidade de A inter B mais A complementar inter B é, na verdade, a probabilidade de B. E o resultado, nesse caso, daria 1/3. E todas aquelas operações que vimos na aula de conjuntos, podemos aplicar aqui com probabilidade. Porque, basicamente, probabilidade é uma função que associa um evento a um valor entre 0 e 1. E terminamos aqui mais uma aula sobre probabilidade, em que aprendemos várias definições e o cálculo de operações envolvendo eventos.